Próximo vereador inscrito, Cadore. Senhor presidente, cedo o espaço para a minha colega vereadora Marisol Santos. Na tribuna, Marisol Santos. Presidente Zé D'Ambrosio, colegas vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais, pelo canal 16 da NET, eu quero ocupar esse espaço de grande expediente hoje para falar um pouquinho sobre as comemorações da Semana Farroupilha. Acho que todo mundo nessa casa, né, boa parte de quem até nos acompanha, sabe a importância que o tradicionalismo tem na minha vida e na minha formação. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer imensamente a todos que participaram da primeira roda de chimarrão e poesia, que foi realizada na última sexta-feira, aqui na Câmara, no nosso rancho, né, o Rancho do Bardoso. Foi um evento que a Escola do Legislativo, da qual eu sou diretora, idealizou e teve uma parceria importante dos vereadores da Frente Parlamentar do Tradicionalismo, essa frente presidida pelo colega Almir Cadori. E aí, então, aos colegas Almir Cadori, Alexandre Bortoluz, Adriano Bressan, Lucas Dil, Tatiane Frisso e ao presidente Zé D'Ambrosio, eu quero aqui fazer um agradecimento público pela presença e pela participação. Nós reunimos nesse dia aqui na casa declamadores, poetas, músicos. Nós falamos um pouco sobre poesia, falamos muito sobre a cultura gaúcha, nós cantamos e nós nos emocionamos profundamente com poemas declamados com maestria pelos nossos convidados, e vocês que estão em casa também estão acompanhando algumas dessas imagens de quem esteve conosco. Entre os poetas que participaram, estavam presentes, João Carlos Fontoura, Cabo João, também o Sebastião Teixeira Correia, o Lauro Teodoro, e além deles apresentaram poemas aqui no nosso palco do Rancho do Bardoso, os declamadores Tainara Alba, a Eduarda Toneto, Prenda Farroupilha, a Luciana Cavalheiro, minha parceira lá atrás de muitos palcos, de muitos rodeios, a amiga Andréia Oliveira e também o vereador Lucas Dil. Então, a todos eles, o nosso agradecimento. E eu quero agradecer e muito também, em especial aos servidores e aos assessores da casa que participaram desse momento, que levaram mate para compartilhar, que prestigiaram o evento, muitos deles, inclusive, a gente está vendo alguns aí na foto, mas muitos permaneceram conosco do início ao fim. Então, a todos que deram uma passadinha para conferir, ou aqueles que permaneceram conosco até o fim, o meu agradecimento. E aí eu quero só abrir um parênteses e confessar a vocês aqui que quando eu pensei nesse projeto, até pela minha relação com a declamação, e apresentei para a equipe, nem eu mesma poderia imaginar que ele seria como foi, tão emocionante. Então, a Milena, ao Samuel, a Thalia e a Gabriela, estagiários e assessores do gabinete, muito obrigada pela participação, né, por aceitarem as ideias e encararem junto todas elas. Aos demais assessores dos vereadores da Frente Parlamentar do Tradicionalismo, e aqui não está nesse momento aqui conosco, mas eu quero fazer um agradecimento muito especial à Danúbia e ao Emerson, que assessoram o vereador Lucas Dil. O Emerson, inclusive, foi meu aluno de dança lá no Minuano, isso lá atrás, né, Emerson? Então, muito obrigada aos dois que se envolveram desde o início. E a todos que, de uma forma ou outra, a equipe de comunicação da casa, né, a presidência, enfim, a nossa gratidão. Nós esperamos que essa iniciativa tenha muito mais edições e eu posso dizer que, se depender de mim, da minha vontade, isso vai acontecer com certeza. Eu já cedo a parte, eu só queria encerrar os assuntos todos aqui, mas depois a gente volta, vereador Cadori. Eu quero só mudar um pouquinho de assunto, mas eu quero seguir falando de Semana Farroupilha. Quero contar aos senhores que eu estive no fim de semana, no acampamento Farroupilha, no Parque de Eventos da Festa da Uva, e preciso parabenizar aqui a todas as entidades tradicionalistas, a todos os envolvidos, pela mobilização, pela organização e pelo capricho no acampamento. No domingo, eu tive no CTG Pampa do Rio Grande, essas fotos são do almoço, teve um costelão simplesmente sensacional, presidente D'Ambrosio, maravilhoso, e um costelão que foi feito pela Invernada Adulta do Pampa, a turma lá trabalhando de verdade, né? Eles estão, nesses momentos, inclusive, buscando recursos para a entidade, que a gente sabe o quanto elas sofreram aí com a pandemia. Então, muito obrigada pelo convite e parabéns
pela organização. E, ao longo do domingo, eu também visitei vários galpões, eu encontrei muitos amigos, assisti algumas provas artísticas, também algumas provas campeiras lá na Cancha de Laço. E aí tem muito mais, é importante dizer isso, até o dia 24, quando encerram, né, as comemorações dos festejos Farroupilhas, lá no Parque de Eventos da Festa da Uva. E eu quero trazer aqui alguns destaques da programação. A gente tem uma tela até para quem está... Vamos ver. Aí. Já, muito bem, está aí, ó, a tela. Hoje, terça-feira, então, às 8 da noite, meu amigo Daniel Berga e os convidados sobem ao palco, lá no palco 1. Às 9h30 da noite tem espetáculo com o grupo Os Monarcas. Já combinamos aqui, eu e vários vereadores, de estarmos presentes dançando nesse espetáculo. E às 11 da noite tem baile com o grupo Chimarrão. Amanhã, na quarta-feira, tem programação campeira, já a partir das 9 horas da manhã. A gente não sabe muito, né, como é que vai estar o tempo, mas tem a previsão de que a parada artística aconteça às 2h30 da tarde na Avenida Sinimbu, né, na Rua Sinimbu, perdão, está escrito avenida, por isso que eu falei, na Rua Sinimbu, e a gente não tem ainda a informação de como vai estar o tempo amanhã, para ver se ela acontece ou não, mas tem também muitas atividades lá nos pavilhões. Ó, às 6 da tarde, um espetáculo imperdível com o nosso amigo Lúcio Ianel, grupo de cordas da UX. Às 7h30, não, perdão, e às 8, o espetáculo com Jorge Guedes e família. E eu não falei, eu pulei esse das 7h30, porque é um assunto que eu quero tratar especificamente agora. Antes, eu só queria lembrar, acesso ao parque, R$10. Para quem tem o cartão tradicionalista, a entrada é liberada, né? E os shows e bailes, quando estiver lá dentro, obviamente, o acesso já é gratuito, tá? O acesso é livre. Mas, como eu estava dizendo, eu não falei de propósito essa ação ali, esse momento da programação das 19h30, mas quero falar especificamente agora, o resultado da Gincana Cultural Resgatando Nossas Tradições. E por que eu quero falar sobre isso? Porque algo que a gente luta muito é por essa participação e o envolvimento, comunidade tradicionalista e comunidade escolar, dessa união. E aí eu preciso parabenizar e destacar aqui a iniciativa incrível desse ano da 25ª Região Tradicionalista. Talvez nem todos saibam, então é importante falar isso para a nossa comunidade também, além aqui dos colegas, senhores e senhoras vereadores. Está sendo realizada este ano, junto com a Semana Farroupilha, esta gincana cultural, a primeira gincana cultural resgatando nossas tradições. Como é que funciona? São 7 equipes que estão participando da gincana. Uma gincana que propôs que os CTGs se unissem com escolas e formassem equipes. Dessa forma, a nossa cultura está sendo levada para as escolas, mas muito mais do que em formato de aula, eles estão tendo vivências da nossa cultura, estão aprendendo sobre a nossa história, estão resgatando as tradições. Quem cresceu no CTG como eu sabe o quanto isso faz diferença na vida da gente, na nossa formação pessoal e, por que não dizer, na formação profissional, inclusive. Então, para a gente entender, são várias tarefas nessa gincana. Essa gincana termina amanhã, o resultado, como eu mostrei ali, acontece amanhã. Tem algumas tarefas que são solidárias, como, por exemplo, arrecadação de alimentos, arrecadação de roupas, produtos de higiene, limpeza, né, para as famílias, para as cidades atingidas pelas enchentes, principalmente. Mas também tem algumas tarefas culturais, como a apresentação de lendas pelos estudantes das escolas, junto com o pessoal dos CTGs. Teve, nos últimos dias, o torneio de vaca parada, sensacional, os estudantes das nossas escolas públicas participando. E amanhã, né, se acontecer a parada artística, por essa questão do tempo, as equipes vão, inclusive, desfilar na Rua Sinimbu. Então, parabéns aos organizadores, ao Rodrigo Ramos, à Márcia Teixeira e a todos os envolvidos nesse projeto sensacional. E aí eu vou pedir para voltar essa tela, porque eu preciso fazer um agradecimento especial e parabenizar esses CTGs e essas escolas que toparam o desafio. Aí, ó, essa tela, CTG Rincão da Lealdade, que está junto com a Escola Apolinário Alves dos Santos, o CTG Pampa do Rio Grande, com o Clemente Pinto,
o Paixão Cortes com a Escola Oswaldo Cruz, o Campo dos Bugres com a Escola Esther Benvenuti, o Marco da Tradição com a Padre João Esquiavo, o Heróis Farroupilhas com a Escola Luciano Corsetti e lá de Farroupilha, o CTG Aldeia Farroupilha com a Escola João Grendene. Parabéns, 25ª Região Tradicionalista, que a gincana cultural e essa junção dos CTGs com as escolas se mantenha por muitos anos, porque é isso que a gente precisa. Obrigada, infelizmente. Encerrou o tempo, não consegui dar a parte, mas eu quero agradecer por essa oportunidade e convidar todos para as atividades da Semana Farroupilha, inclusive amanhã, quando nós estaremos no galpão da Câmara de Vereadores, a bancada do PSDB. Obrigada. Obrigado. Declaração de líder da bancada do PTB. Melocino Ex, na tribuna.